Vamos abrir nossas Bíblias em Marcos capítulo 11. Marcos capítulo 11. Amém. Eu quero ler apenas o verso 11, por enquanto. Depois a gente vai ler outros também. Deixa eu colocar aqui também. Amém? Vamos ler. Marcos 11. Jesus entrou em Jerusalém e dirigiu-se ao templo. Amém. Foi? Dirigiu-se ao templo. Observou tudo à sua volta e, como já era tarde, foi para Betânia com os 12. Amém? Vou ler novamente. Jesus entrou em Jerusalém e dirigiu-se ao templo, observou tudo à sua volta e, como já era tarde, foi para Betânia com os 12. Amém? Vamos orar mais uma vez. Pai, obrigado pela tua palavra, fale conosco mais um pouco. Deus, tu já falaste conosco na escola bíblica, que o Senhor fale um pouco mais, usa-me conforme o teu querer, segundo o teu Espírito, eu te peço, te agradeço e oro em nome do Senhor Jesus. Amém? Então, esse momento aqui, talvez vocês devam ter ouvido, ou lido, ou alguma coisa mais na semana passada, porque este foi o momento em que Jesus entra no templo após ser recebido em Jerusalém por aqueles que estavam à porta, recebido como rei. Hosana, o que vem em nome do Senhor. E Jesus, então, com seus discípulos, entra no templo de Jerusalém e vê tudo à sua volta. Mas como era tarde, ele sai e coisas vão acontecer. E é justamente nesse momento, ele vai para Betânia com os discípulos, depois ele vai retornar novamente em Jerusalém, vai retornar novamente no templo, e justamente várias coisas aqui vão acontecer, e é neste ponto que eu quero tratar nessa noite, sobre a figueira sem frutos, ou como então colher bons frutos. Jesus, ele é recebido como rei, montado em um jumentinho, ele é ovacionado, como aquele que vem em nome do Senhor, é bendito o que vem em nome do Senhor, mas Jesus está preocupado com o templo, ele está preocupado com a adoração na casa de Deus, ele está preocupado com o que está acontecendo, como estão servindo ao Senhor. Na realidade, Jesus, por outras vezes, já esteve no templo, falando, pregando e ensinando, curando, e por isso muitas vezes perseguido. Mas neste momento aqui, nesta talvez penúltima entrada de Jesus no templo, porque ele volta depois, ele vai nos ensinar através da sua saída, da sua volta e do que ele vai fazer no templo. Então, quase todo o capítulo aqui, praticamente 11 de Marcos, traz o ensinamento sobre o que Jesus, então, quer nos ensinar sobre a sua vinda, quer nos ensinar sobre o templo, ou o que estava acontecendo com o templo. Então, o que eu quero destacar nesta noite é justamente sobre templos sem frutos. Será que é possível hoje? Templos sem frutos? Na época de Jesus,
os templos, ou o templo, que era o principal, não frutificava. De que forma? Não estava frutificando para Deus, não estava frutificando nas coisas de Deus. Então, muitas vezes nós somos, e falamos que nós somos templos de Deus, e somos, de fato. O crente, ele é templo do Espírito Santo. Amém? Então, também você deve pensar na sua vida como algo, ou um templo, então, templo do Espírito Santo. Temos que, eu quero pontuar muito bem isso aqui, porque você não é igreja do Senhor. Eu não sou a igreja do Senhor, mas fazemos parte da igreja do Senhor. Amém? Mas, por outro lado, somos templo. Templo do Espírito Santo. Amém? Então, se você é templo do Espírito Santo, você também deve cuidar da sua vida como templo e questionar, será que eu estou, de fato, frutificando para Deus? Então, há dois aspectos aqui sobre o templo em que Jesus entra, né, no aspecto do próprio templo e o que acontecia, então, estava acontecendo no templo de Jerusalém, e também o aspecto individual de cada um hoje, como crente no Senhor, como está frutificando. E aí, como a partir do que eu estou pensando? Justamente na saída de Jesus e na sua volta também, quando ele se depara com uma figueira. Tá? Prestem atenção, Jesus, ele, como diz uma determinada gíria, né? Ele filma tudo. Né? E hoje, filmar tudo é algo até interessante, porque assim, muitas vezes é literal, né? Você pode pegar teu celular e filmar tudo, não é verdade? Mas Jesus filma tudo que está acontecendo no templo, e ele sai, mas já era tarde. Ele não podia fazer nada ali, ele não faz nada, a não ser sair com seus discípulos, e justamente quando ele sai com os seus discípulos, ele está chateado com o que ele vê no templo. Quando Jesus, quando eles saem eles vão para Betânia, e eles vão dirigir ao templo, novamente, vão para Jerusalém. E aí então, no dia seguinte, quando estavam saindo de Betânia, verso 12 e 13, desse capítulo 11, Jesus teve fome, e vendo à distância uma figueira com folhas, foi ver se encontraria nela algum fruto. E aproximando-se dela, nada encontrou, a não ser folhas, porque era tempo de figos. O que vai acontecer? A gente vai ler mais à frente, Jesus vai amaldiçoar essa figueira. Mas, no primeiro instante, a figueira aqui, ela representa, e isso teologicamente, representa o próprio templo. Há uma metáfora nesse ato de Jesus, quando ele vai, então, amaldiçoar essa figueira, porque ele tem fome e vai buscar frutos nela. Lembram-se, Jesus tinha observado o que se passava no templo. E aí, ele observa tudo, ele vê tudo. E eu agora insisto com vocês, justamente, você tem observado os templos de adoração a Deus? Você tem observado a sua vida como templo de adoração a Deus? E muitas vezes os templos estão presos às belezas. Vivemos um tempo onde são apresentadas as coisas de forma estética como o belo, e devem ser as coisas belas. Mas muitas vezes as coisas estão muito na beleza e não tem um conteúdo, não tem frutos. E frutos aqui que eu estou me referindo é justamente aos frutos que Jesus procurava e procurou no templo. Um fruto para um alimento, o alimento espiritual. Amém? O alimento para a vida. Porque eu vou adiantar, porque se a gente for pregar essa mensagem com mais detalhes aqui, a gente vai ficar um tempão. Mas Jesus, quando ele retorna no templo, ele vai lá e vai derrubar as mesas dos cambistas, ele vai fazer lá
Vai pegar, diz o texto, eu gosto, acho interessante essa palavra, ele vai fazer um azorrague de cordas, né? Eu imagino que umas cordas lá onde Jesus sai que nem um doido derrubando tudo. E ele vai se referir a um texto de Jeremias, quando Jeremias também está indignado com o que estava acontecendo no templo na sua época. Por isso que Jesus ele vai ser algumas vezes ali relacionado ao profeta Jeremias, ou um dos outros profetas, mas Jeremias, por causa desse zelo. E ele vai dizer, a minha casa é casa de oração, e vocês estão fazendo um covil de salteadores. Então Jesus tinha essa preocupação de que o templo não iria parar de ter aquela troca das moedas, e etc, etc. Mas Jesus estava preocupado porque aquele templo, ele só estava bonito, mas ele não tinha frutos, assim como a figueira. Aqui, vendo à distância a figueira com folhas. E quem já viu uma figueira com folhas, né, é bonita. A figueira, tá, vou ter uma fotozinha aqui da figueira, né? Mas uma figueira, a gente aqui, como brasileiros, eu sou do interior de São Paulo, então tem muita mangueira. E aquelas mangueiras, só que a gente sabe quando tem frutos, quando estão todas lá rosinhas, né, amarelinhas, então, opa, ou mesmo de longe, às vezes, vendo, dá para ver os frutos. Mas a figueira é um pouco mais difícil, porque as folhas tampam e não dá para se ver o fruto. Tá? É interessante que o fruto da figueira ela é uma flor que cresce de fora para dentro. Né? E o que a gente come, então, é a flor. E Jesus estava ali, seco, para comer um figuinho. A figueira era bonita, mas ela não tinha frutos. Ele foi ver se encontraria nela algum fruto. E assim os templos estão nos dias de hoje. Por isso, essa minha exortação, e essa mensagem é de exortação, para que será que a minha vida, será que a tua vida, ela é uma vida que apresenta a beleza de Cristo e tem frutos? Amém? Para aqueles que estão com fome, para aqueles que estão famintos neste mundo de violência, neste mundo de crueldade, neste mundo de desamor, neste mundo no qual o que se passa, muitas vezes, principalmente nas redes sociais, é uma beleza, mas sem algo de um conteúdo. Precisamos estar atentos a isso. Amém? A mensagem que Jesus traz é sobre o templo de Jerusalém, no qual não se encontrava nele fruto para alimentar a vida. E o alimento, né, o fruto como alimento vem para alimentar. Então, cuidado, né, para não ficar preso na beleza das figueiras. Amém? Nem na beleza das figueiras, né, e nem se colocar como uma figueira, né, muitas vezes. Então, cuidado com as belezas, para não ficar preso à beleza das figueiras. Jesus, no primeiro momento, se prende ali. Né? E essa figueira, como eu já disse, ela vai ser uma metáfora para o que estava acontecendo no templo. Né? Então temos que correlacioná-la ao templo. O templo era bonito. Quando Jesus fala que vai ser destruído, em 3 dias, com a sua morte e ressurreição, ele vai destruir, vai acabar com tudo aquilo que havia no templo. Claro que ele não ia acabar com o templo. O templo foi destruído depois, em 70, mas, depois de Cristo, mas ele estava falando justamente daquele circuito que havia no templo, que não era um circuito que alimentava, não era um circuito que trazia bênção. Mas era bonito. E aí eles diziam, os discípulos, né, ou quem estava, não, olha,
Herodes construiu, esse que era o templo de Herodes, construiu isso aqui, levou 40 anos. Eu não me lembro agora, mas por aí, levou tantos anos, vai em 3 dias destruir, que negócio é esse, né? Quem destrói uma coisa dessa tão linda, né? Quem já foi lá e viu algumas coisas daquelas colunas, as pedras são um recorte desse tamanho, de 4 metros por 2, um negócio incrível, assim como nas pirâmides, né? Tudo era feito de forma que a gente nem imagina. Então, realmente, de beleza. Né? Mas devemos estar atentos à questão da beleza. Em segundo lugar, para frutificar, precisamos estar atentos aqui, né, a promessa dos frutos. Tá? Porque muitas vezes fica só na promessa. Tá? É o mesmo verso que eu estou lendo aqui. Jesus foi ver se encontraria nela algum fruto. Quando Jesus vai de novo ao templo, e vai nessa penúltima vez, né, que ele observa tudo, e na última vez que ele vai, que é justamente quando eles vão querer matá-lo, né, que ele faz o azorrague, derruba as mesas dos cambistas, não deixa ninguém carregar nada, ele foi ver se encontraria algum fruto. Eu tenho esperança, né? Mas Jesus, ele viu que não havia mais esperança. Jesus, ele mesmo era a esperança. Então, a busca de frutos deve ser e estar em Jesus. Amém? A busca dos frutos, tá? A promessa do fruto, devemos estar atentos a isso. A promessa de frutos que serão bênção, que serão alimento para a tua vida, que serão sustento, para te dar forças para enfrentar as dificuldades. Amém? Porque muitas vezes se é pregado, né, se é colocado que todos os teus problemas, tudo vai ser resolvido, mas há dificuldades. Jesus diz, não engano ninguém, no mundo tereis aflições, mas o que? Tem de bom ânimo, amém? Porque eu venci o mundo, então você pode se apoiar em mim, amém? Naquele templo não há mais como se apoiar, em alguns templos não há mais como se apoiar, mas a tua vida deve se apoiar em Jesus. Então, fique preso na promessa dos frutos em Jesus. Amém? Cuidado com os templos que só estão bonitos. Né? Quando eu digo templos, é no sentido realmente coletivo, né? Muitas vezes físico, mas também naqueles que representam templos do Senhor. Né? Jesus nos ensina também com essa figueira e sobre os frutos, que muitas vezes estamos presos à dependência, ou você pode ficar preso a uma dependência, aqui cronológica. Eu coloco Kairos aqui, porque Kairos é o tempo de Deus. Neste mundo, queremos as coisas imediatas, né? Queremos o nosso tempo. Você quer no tempo, e o nosso tempo é cronológico, não é verdade? Você vai lá num drive-thru de numa dessas lanchonetes, você quer que o seu sanduíche saia, né, em 10 minutos, que é o tempo que eles falam lá e tudo mais. Se passa 1 minuto, você já fica doido, não é verdade? Já quer. E o mundo caminha assim. O mundo caminha nesse tempo, que é o tempo cronos. Né? Cronos do grego, daí a palavra cronológico, né? Cronometrado, cronômetro,
porque é um tempo contado, mas contado neste mundo. Precisamos nos ater que enquanto você está em Deus, nas coisas de Deus, Jesus coloca justamente isso, não importa que o templo fora construído em tantos anos, ele vai ser derrubado pelo meu poder. Na verdade, pelo poder de Deus nele. Pelo poder dele, mas pelo poder de Deus, a atuação de Deus. Ou seja, as coisas neste mundo, elas têm os tempos delas, e muitas vezes nós admiramos e ficamos presos a essas condições de tempo. Mas o tempo de Deus funciona numa outra lógica. Amém? Que é essa palavra aqui, kairos, né? Você já deve ter ouvido falar que é o tempo que não é um tempo cronos, não é um tempo cronológico, cronometrado, no qual você, então, tem controle. Amém? O tempo de Deus você não tem controle. Mas Ele atua na tua vida na hora certa. Amém? Na hora que você precisa. E aí, então, por isso que Jesus fala, esses versos, mesmos versos que eu estou lendo aqui, 12 e 13, né? Aproximando-se dela, nada encontrou a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Não era o tempo cronológico, mas Jesus já estava dando e deu a sentença final, aquele templo que não produzia mais, não é mais esse templo. Agora é comigo, é no templo comigo, é no meu tempo. Amém? Então o Senhor se prenda na dependência de Deus, no tempo de Deus, no tempo kairos. E às vezes você vai esperar. O salmista, Salmo 40, amém? Todos conhecem, esperei com paciência no Senhor. E o tempo de hoje, né? Os tempos são difíceis, porque as pessoas querem as coisas imediatamente. Querem exigir, nós queremos, né, exigir de Deus, exigir isso, exigir aquilo, mas as coisas não acontecem dessa forma. E muitas vezes, se acontecem, elas não vão vir a contento, muitas vezes. Mas o tempo de Deus, sim. Quando ele acontece a contento. Sabe por quê? Porque é um ato, e é um ato de justiça de Deus. Amém? Os atos de Deus, não tem como controlá-los, mas são atos de justiça. Amém? Então, se prenda na dependência do tempo de Deus, do tempo kairos. Claro que você vai... tem as coisas que acontecem nos tempos cronológicos, amém? Mas as coisas de Deus acontecem no tempo de Deus, amém? Então, aquelas, as figueiras ou os templos, aquilo que não frutifica, você pode amaldiçoá-la, no sentido de que você pode não querer frutos dela. Né? Então lhe disse, ninguém mais coma do seu fruto. Jesus vai lá, né? A gente leu, não encontra fruto, vê que ela é bonita, está com fome, mas não encontra fruto porque não está no tempo. E aí então ele diz, ninguém mais coma do seu fruto. E os discípulos ouviram isto. Esse no primeiro momento, quando eles vão para entrar em Jerusalém. E aí, eu volto aqui, a relação com o templo. Quando Jesus observa tudo, ele vê e percebe que não há mais como se obter fruto dali. Não há mais. Então, quando ele entra em Jerusalém, antes de entrar em Jerusalém, na figueira, ele amaldiçoou, os discípulos ouviram isso. E aí sim, eles vão entrar novamente no templo e Jesus vai pegar lá
as cordas e vai derrubar e vai dizer: a minha casa é casa de oração. Quando eles saem, Pedro nota que aquela figueira está seca, está morta. Né? E aí ele vai dizer, né? Pedro, lembrando-se, disse a Jesus: Mestre, vê, a figueira que amaldiçoaste secou. A figueira que não dá frutos, tá? Infelizmente, é amaldiçoada pelo Senhor. O fruto está no Senhor. Né? Você pode aí, sim, não querer fruto dessas figueiras. Porque Jesus estabelece a nova, né? Eu não vou dizer figueira aqui, porque o apóstolo vai usar que nós somos como ramos enxertados na videira. Amém? Jesus é a videira verdadeira e nós somos os ramos. Então, fazemos parte do próprio Senhor. Então, se você está enxertado na videira verdadeira, que é Jesus, você vai produzir. O que acontece com o templo é que o templo, ele estava girando em torno de si mesmo. O templo era um complexo político-religioso, ligado ao Estado romano. Por isso que eles caçaram Jesus e falaram: que negócio é esse? Esse cara é doido aí, vai acabar com o nosso poder aqui. A gente tem um poder, a gente está de boa com o Estado romano, não é verdade? E que negócio é esse? Não pode acabar com a gente domina o povo, está tudo certo, os fariseus fazem a parte deles, os escribas fazem a parte deles, a gente aqui no templo toma conta, e qualquer arruaceiro que queira se levantar aí e querer ditar novas normas, digamos assim, né, para o templo, não, é uma ameaça para a gente tem que acabar com ele. Foi isso que fizeram com Jesus, porque quando Jesus, né, então, nesse mesmo capítulo 11 de Marcos, quando ele faz tudo aquilo no templo, mais tarde, então, os fariseus vão encontrar com ele e vão falar: olha, com que poder você faz essas coisas? Com que autoridade que foi dada a você? Ele vai lhe dizer assim: olha, é o seguinte, se vocês me disserem se o batismo de João era de Deus ou dos homens, eu respondo para vocês com que autoridade eu faço isso. E aí eles ficaram com medo, porque eles estavam numa posição direcionada pelo mundo, né? Tipo político mesmo, né? Não, se a gente fala que o batismo de João era dos homens, aí então o povo, né, tinha o João como um profeta, e aí o povo vai cair de pau na gente, né? Vai cair aí em cima de nós. Mas se dissermos que é de Deus, então a gente vai dar aqui margem para Jesus. E aí eles não respondem. E Jesus fala: então também não vou responder para vocês. E a partir dali, diz o texto que aí eles falaram: não, a gente tem que matar esse cara. É o que está no capítulo 11. Leiam lá. Estou fazendo um resumo aqui para que a gente entenda que Jesus, então, ele vai condenar essa figueira, né, o templo, porque ele estava vivendo para si mesmo. Então, o crente, como templo do Senhor, que vive para si mesmo, cuidado, precisa tomar cuidado, só voltado para si, porque se as coisas de Deus e do Evangelho são para alcançar a pessoa, para a salvação em Cristo Jesus, para que ele seja uma bênção, amém? Aí quando Deus chama Abraão, fala assim: ó, vem cá, vou te mostrar, né, vou te enviar para uma terra, você vai para uma terra onde eu te mostrarei, e aquele que te abençoar vai ser abençoado, e você vai, Deus vai dizer assim: olha, sê tu uma bênção. Você vai ser uma bênção, amém? Eu estou chamando você para ser uma bênção. O povo de Israel é chamado luz para as nações,
mas não estava sendo luz para as nações. Por isso Deus envia o seu próprio Filho, Jesus. Jesus, amém? Então agora quem é luz? Quem é luz? Pode erguer a tua mão. Como discípulos de Jesus, amém? Quem é a luz? Quem é o sal dessa terra? Por isso Jesus vai dizer para os seus discípulos: vocês são a luz deste mundo, vocês são o sal dessa terra. Vocês não podem ficar debaixo, ser colocados debaixo da cama. Não. Vocês estão para salgar. Amém? Ou seja, não é para ficar voltado para você mesmo, bonitinho, e para curtir a vida doidado. Né? Tinha um filme, Curtindo a Vida Doidada. Não é muito antigo. Mas eu chamo a atenção para que haja uma reflexão hoje para os cristãos, né, de forma geral, e graças a Deus pela internet aí, porque a mensagem fica lá, os irmãos assistem, e outras pessoas podem assistir. Devemos estar atentos a isso. O diabo, ele consegue aí modificar os pensamentos. Então devemos tomar cuidado. A palavra do Senhor nos traz a reflexão. Amém? Ela não é algo para trazer para você algo de autoajuda. Né? Claro que a palavra do Senhor nos fortalece. Amém? Para seguirmos em frente. Sim, mas a palavra de Deus é muito mais que isso. Ela traz um ensino profundo das coisas de Deus. Para aqueles que servem ao Senhor, para aqueles que seguem ao Senhor, para os seus discípulos. Então esse é um ensinamento profundo de Jesus. Devemos, então, estar cuidando disso. Né? Para estarmos enxertados na videira, para frutificar. Esse é um outro texto. Mas aqui trazendo da figueira, se ficarmos voltados para nós mesmos, né? Ou como o templo que ficou voltado para si mesmo, e não para as coisas de Deus, que é maior, que é para alcançar este mundo. Jesus vem anunciar o reino dos céus. A sua chegada anuncia o reino de Deus. A chegada de Jesus, antes não tinha reino de Deus, mas com Jesus o reino de Deus é anunciado. E com a chegada do reino de Deus em Jesus, este reino passou a ser transmitido a partir dos seus discípulos. Amém? Somos transmissores do reino de Deus. Os templos que estamos observando são de fato transmissores do reino de Deus. O que é o reino de Deus? Né? O amor, a paz, né? Pegando o fruto do Espírito que Paulo nos ensina lá na carta de Gálatas, ali aqueles 9, né, elementos do fruto do Espírito Santo, já nos dá uma ideia do que é o reino de Deus, de amor, paz, alegria no Espírito Santo, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, amém? Para este mundo. Então o evangelho não é algo bonitinho, né, legalzinho. Não, é algo que tem efeito concreto na vida das pessoas. Amém? E ainda hoje nós lemos aqui o Salmo 12. Os que estão oprimidos, o Senhor está olhando. Amém? Então, você pode usar a sua fé e crer em Deus. Mais à frente, verso 22 e 24, Jesus vai falar para Pedro e para os outros discípulos que falam: olha, Senhor, mas como é que o Senhor fez isso? Essa figueira, ela secou, né? E aí Jesus vai dizer: tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito.
Por isso vos digo que tudo o que pedirdes orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Então, Jesus fala aqui sobre a oração e o pedido a Deus e o pedido a Ele. Sim, claro que devemos ver os contextos, porque não é tudo que pedir em oração ao Senhor, mas aquilo que estiver em consonância com as coisas de Deus, com a palavra de Deus. Amém? E aí, Jesus já tinha, né, estamos aqui nos finais aqui, ele já tinha passado lá pelo templo, já tinha derrubado tudo lá, já tinha saído, visto a figueira. Então Jesus, eu gosto muito, porque Jesus, ele faz provavelmente uma autorreflexão aqui, né? Olha, eu fiquei com raiva lá, mas a gente tem que perdoar. A gente tem que perdoar. Porque se você for carregar isso daí, né, tantas coisas que a gente vê neste mundo, o perdão, ele é libertador. E Jesus nos ensina isso. Isso é um dos ensinamentos que Jesus traz, que eu acho muito profundos. Tá? Quando você guarda algo ali, porque você não perdoou, aquilo consome a tua vida. Aquilo vai te consumindo. E Jesus, ele não deixa para depois. Ele vai ensinar para os discípulos, ele vai se lembrar. Estou dizendo isso porque Jesus, mesmo no momento da sua morte, quando ele estava na cruz, e veio um dos principais dos sacerdotes, fala assim, olha, poxa, desce daí, você não é aquele que estava lá, que ressuscitou, né? Desce daí também. Vai, médico, cura-te a ti mesmo. Jesus, ele vai dizer, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Amém? Então Jesus libera o perdão, e liberar perdão é libertador para a tua vida. Amém? Então, mesmo diante dos templos aí que estão voltados para si mesmo, mesmo diante dos templos, a pessoa que está voltada para si mesmo, você vê, é o Senhor quem vai cuidar dela, né? E que o Senhor tenha misericórdia, amém? Assim como o Senhor tem misericórdia dos ímpios também, é isso que Jesus nos ensina. Aí você pode seguir em frente, amém? Com o teu coração leve, com o teu coração tranquilo, e também receba o perdão do Senhor para a tua vida, amém? Se o Senhor nos ensina a perdoar, e quando nós perdoamos, Ele vai dizer que nós, quando pedimos perdão ao Pai, somos perdoados, e quando você pedir perdão ao Pai, receba o perdão dEle, amém? Sinta-se perdoado, sinta-se perdoada. E quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai, que estás nos céus, vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai, que estás nos céus, não perdoará as vossas ofensas. Então, às vezes nós conseguimos perdoar, até para podermos nos libertar. Às vezes perdoar uma dívida, não é verdade? Que às vezes isso pode consumir o coração da pessoa. Mas você deve também se perdoar, né, e receber o perdão do Senhor. Amém? Permitir ser perdoado, permitir ser perdoada. Amém? Feche seus olhos. Senhor nosso Deus, te agradeço, Pai, que a tua palavra nos ensina que podemos em ti frutificar.
Podemos, Senhor, observar os lugares onde de fato há alimento, de fato há fruto, Senhor, mesmo em meio ao mundo que muitas vezes, ó Pai, se volta para si mesmo. Ó Senhor, o Senhor é misericordioso porque em Teu Filho, e aqueles que estão em Teu Filho, estão no Senhor Jesus mesmo, ligado a Ele, frutificam. Frutificam, Senhor, nesta terra. E assim, com a frutificação espiritual em Ti, Senhor, revelam o Teu reino, revelam o Teu amor, ó Deus, neste mundo que está tão carente. Ó Pai, eu te peço que nesta noite o Senhor esteja com o Teu Espírito Santo fortalecendo a cada um dos Teus filhos e filhas, ó Pai. Ó Deus, se há alguém que tem algo no seu coração, ó Deus, que ainda traz aquele aperto, ó Deus, por algo uma ofensa que lhe foi feita, ó Pai, que haja liberação de perdão, Senhor, nesta noite, que haja o alívio no seu coração, ó Deus, e que também sinta o perdão vindo do Senhor, ó Pai, que haja procura em Ti, Jesus, que haja procura no Senhor dos frutos, ó Deus, frutos estes que são frutos que o final deles, ó Deus, são frutos para a vida eterna, mas que eles frutificam aqui, frutificam nesta terra, ó Deus, espalhando a doçura do Senhor, a doçura do Teu amor, a doçura da Tua obra, Senhor, ó Deus, que o Senhor opere nos corações, opere nos nossos corações, ó Deus, para que sejamos de fato luz, de fato sal, como Tu ensinaste. Que haja um despertamento, ó Deus, que haja um despertar, sim, do Teu povo. Um despertar para aquilo que é de fato importante na Tua palavra, ó Deus. E assim certamente, Senhor, serão abençoados no Teu tempo, no tempo Kairos, ó Senhor, no Teu tempo, que é a justa medida, o Senhor faz na justa medida. Então ensina-nos a aguardar o Teu tempo, ao tempo Kairos, a não, Senhor, ficar iludido, ó Deus, pela beleza das figueiras, ó Senhor, mas buscar os frutos do Senhor a cada dia. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado. Assim abençoa Teus filhos e filhas. Estou certo da Tua bênção. Estou certo da Tua palavra que vem aos corações. Muito obrigado, Senhor. Em nome do Senhor Jesus é que eu te peço. Já te louvo e te agradeço. Amém. E amém.